Olá, queridos amigos, satisfação, alegria em poder estar com os senhores mais este momento, através dessa plataforma YouTube e através do programa Ideias, Diálogos Espírita, promovido pelo Centro Espírita Nosso Lar, daqui de Teixeira de Freitas, ok? É uma alegria, mais uma vez, poder estar com os senhores aqui, ok? Como nós estamos inicializando o ano de 2022, antes de propriamente a gente entrar na matéria, eu gostaria de deixar uma mensagem a todos aqueles que estão nos vendo e vão nos ver em futuro através dessa matéria. Eu gostaria de deixar essa mensagem, tá certo? E vou aproveitar o embasamento numa passagem de Jesus, que nos traz é João, no capítulo 3, do seu evangelho, mas eu vou me utilizar dos esboços que o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na psicografia de Chico Xavier, traz acerca do mesmo tema. Ele faz um alongamento. Houve uma sequência do fato em si, né? O fato em si todo mundo conhece, é aquele casamento que Jesus foi convidado para estar junto de seus parentes, seus amigos, a sociedade onde ele convivia ali naquela época, e Jesus não vai sozinho, ele vai com seus discípulos. Né? E ali então surge uma oportunidade de manifestação da potencialidade divina de Jesus, né? Aonde, num determinado momento da festa, escasseia-se o vinho que estava sendo servido aos convivas, né, aos convidados. E a mãe de Jesus, percebendo uma oportunidade, convida Jesus para participar ativamente daquela dificuldade. Jesus, num primeiro momento, ele resiste, mas depois ele acaba cedendo à possibilidade de ser útil naquela festa. E aí, então, ele ordena os servidores daquela festa que enchesse alguns galões de água. E assim que encheu-se o último, ele simplesmente mandou eles servirem os convidados com aquela bebida, aparentemente a água, né? Aparentemente a água. Mas segundo os historiadores, os narradores dessa história, diz que quem bebeu daquela bebida disse que era a melhor bebida que eles tinham servido até aquele presente momento. Né? Nós não podemos afirmar com 100% de que a água foi transformada em vinho. A gente tem as notícias de que realmente foi água que foi enchida e depois foi servida. Né? Mas quem bebeu disse que era uma bebida excelente. O que eu quero dizer é que esse fenômeno, nós percebemos esse fenômeno toda vez que estamos numa casa espírita. Tá certo? Toda vez. Às vezes a gente não percebe o trabalho que está sendo efetuado porque a gente fica virado para frente para assistir a palestra que está acontecendo ali. Né? Mas ao fundo, tem trabalhadores da casa trabalhando, enchendo alguns recipientes com água. Tá certo? Tem casa espírita que enche uma jarra ou duas jarras, e depois da prece, depois do final, então, aí enche com aquela jarra os copos individuais das pessoas. Já tem outras casas que, enquanto a palestra está ocorrendo, elas estão enchendo os copos, 50 copos, 100 copos ou mais. Eu já fui em casa espírita, tinha 200 copos d'água lá, entendeu? Porque era muita gente que estava presente. Então, depende da casa, depende do número de frequentadores, depende da forma que é trabalhado. Mas o processo é o mesmo. Enquanto ocorre a palestra doutrinária evangélica, água está sendo preparada para ser servida no finalzinho. Vocês vão lembrar do final que é servido uma água. Né? Eu já tomei essa água com diferentes modalidades. Eu já tomei essa água servida no finalzinho, depois da palestra, depois do passe, depois da prece, água com gosto de remédio, água com sabor, como se tivesse uma fruta ou alguma coisa ali naquele meio, né? Um alecrim, uma planta qualquer ali, tinha gosto, tinha sabor aquela água. Rosas, né? Já defini rosas, gosto de rosas naquela água. Já defini
situações bastante complexas, né? E se eu percebi isso, tem outros que perceberam também, né? Então, cada um, segundo a sua individualidade, tomando aquilo que lhe é pertinente. E tem aquelas pessoas que vão lá e tomam água mesmo. Água, água. Não sente gosto de nada, não tem diferença de nada. Entendeu, gente? Mas tudo isso é manifestação das potências da alma. E Jesus, segundo João, o apóstolo, segundo Humberto de Campos, o Espírito, na psicografia de Chico Xavier, narra que Jesus apresentou ali as potencialidades específicas, as potencialidades de sua alma naquele procedimento. O que aconteceu verdadeiramente, segundo Allan Kardec no livro A Gênese, nós não sabemos, mas que foi uma manifestação da potencialidade da alma, foi. Isso é fato. Tá certo, gente? E Jesus falou: e vós fareis as mesmas coisas que eu fiz, e coisas maiores ainda fareis. Por isso que eu casei esse fato com o fato da casa espírita. Esses fatos, essas potencialidades acontecem direto nas nossas casas espíritas. Tá certo, gente? A gente precisa ter só olhos de ver, ouvidos de ouvir. Tá certo? Mas Jesus garantiu que nós faríamos essas coisas também. E eu, quando vou na casa espírita tomar a água fluidificada, eu tenho certeza que tem um remédio ali para mim. Tá certo, gente? Eu tenho certeza que é uma bebida especial que foi preparada por Anderson ali. Tá certo, gente? Já nós vamos falar de casa espírita, vocês vão entender do que eu estou falando. Ok? Então, houve esse fenômeno. Agora, Humberto de Campos ele dá um alongamento. Teve uma consequência a esse acontecimento. Que João, o apóstolo, ele não retrata isso no seu evangelho. Mas Humberto de Campos ele dá sequência nessa história. Porque depois que tudo isso aconteceu, terminou o casamento, Pedro procura Jesus. Pedro, o apóstolo, procura Jesus e chama a atenção de Jesus. É como se ele estivesse reprovando aquela atitude, daquele fenômeno ocorrido ali naquela festa. Talvez não entendendo a proposta, obviamente, que ele não entendeu nada do que aconteceu ali, né? Mas ele foi chamar a atenção de Jesus. E Jesus calmamente ouve Pedro, as argumentações, né? A sua defesa do seu entendimento. Jesus ouve com toda a atenção, com muito carinho o que Pedro falou. E assim que Pedro termina a sua argumentação reclamatória, Jesus fala bem assim para ele: é isso que eu queria trazer para os senhores. Essa é a mensagem para o ano de 2022. Jesus perguntou assim para Pedro: Pedro, você conhece a alegria de servir a um amigo? Eu estou perguntando para os senhores agora. Vocês conhecem a alegria de servir a um amigo? É maravilhoso o que Jesus propõe, tem uma filosofia, dá para a gente fazer um seminário só dessa fala, né? A alegria de servir um amigo. O problema da grande maioria dos seres humanos é que a gente coloca numa caixinha essa palavra amigo, né? A gente coloca numa caixinha, tipo assim, meus amigos, meus parentes, meus amigos espíritas. A gente coloca em caixinhas, e colocar em caixinha é restringir. Quando Jesus falou amigo, ele falou toda a humanidade. Pedro, você conhece a alegria de servir a humanidade? É uma potência da alma a alegria, que faz parte da felicidade real, né? Então esse era o convite de Jesus para Pedro. Esse é o convite, neste exato momento, Jesus fazendo para nós, todos que estamos ligados e afinizados, né, por sentimentos, nesse programa ID desse domingo, tá certo? Nós conhecemos a alegria de servir os amigos, a humanidade. Se não conhecemos, gente, 2022, vamos trabalhar essa essência? Vamos. Jesus falou com Pedro há 2000 e poucos anos atrás, mas nesse domingo fala conosco acerca disso, tá certo? Eu quero, antes da gente inicializar a matéria, trazer aos senhores que tive grande oportunidade agora, esses dias atrás, com essas chuvaradas, né, que foi no finalzinho agora de dezembro,
assolando toda a nossa região. Aqui na nossa região, né, eu vou falar da região 13, já vocês vão entender que região 13 que é essa, tá certo? Aqui na nossa região 13, mais especificamente em Itamaraju, Jucuruçu, Medeiros Neto, teve grandes problemas essas chuvas, muitas famílias desoladas, muitas famílias sofreram muito com essas chuvaradas, né? Então, qual foi a oportunidade com toda essa dificuldade natural? Foram as chuvas intensas, provocando consequências, né? De estabilidade, de vivência, de consequências da estabilidade, da alegria das pessoas, bem no finalzinho do ano, né? Essas consequências motivaram corações generosos a trabalhar a fraternidade. Eu sozinho não poderia fazer o que eu vou falar agora para os senhores, mas quando eu me filiei ao movimento espírita, já vocês vão entender o que é o movimento espírita. Quando eu me filiei ao Conselho Regional, já vocês vão entender o que é o Conselho Regional. Quando eu me filiei à nossa federação Espírito do Estado da Bahia, já vocês vão entender o que é isso, federação, tá certo? As possibilidades aumentaram, porque uniram-se esforços mínimos, e esse mínimo virou uma quantidade X expressiva, e aí então houve condições de ser feito grandes coisas em prol de amigos conhecidos e desconhecidos, porque toda a humanidade é amigos. Tá certo, gente? Toda a humanidade. É isso que Jesus queria dizer, né? Amigos são todos, conhecidos, desconhecidos e até mesmo inimigos. Até mesmo inimigos. A gente tem a mania de taxar essa nomenclatura inimigos, né? Mas isso é uma coisa que vai deixar de existir na humanidade dentro em breve. Inimizade. Todos seremos amigos, todos seremos parceiros, todos seremos irmãos, porque a fraternidade vai liberar a potencialidade da humanidade. E a fraternidade, então, vai unir todos nós. Todos nós seremos uma só nação, um só povo, uma só ideia. Vai ser maravilhoso no futuro, né? Quando a gente atingir esse complexo que Jesus vinha falando desde lá de trás e a gente não entendeu, né? Então houve grandes oportunidades de auxiliar esses irmãos, né? Então uma situação triste para uns, mas movimentação fraternal de outros. E aí então grandes recursos foram levados para essas regiões afetadas, tá certo, gente? Então maravilhoso. Tive essa experiência gostosa de servir a amigos. Agora, finalzinho do ano, comecinho do ano, nós ainda estamos em atividades, tá certo? As atividades estão ocorrendo ainda, os auxílios estão ocorrendo ainda, tá certo? Mas eu, de posse dessa alegria de servir amigos, gostaria de estender a todos os senhores, através da doutrina dos Espíritos, essa ideia, né? Conhecer a alegria de servir amigos. Grandes oportunidades, com toda certeza, nesse ano de 2022, vai ocorrer para todos nós, para nós trabalharmos nessa frente. Ok, gente? Então, muito bem. Vamos trabalhar, porque senão vai faltar tempo para nós. Ok? Bem, então o que é doutrina espírita? Bom, antes de eu começar, eu vou dizer que, novamente, a espiritualidade superior da vida assim, é muito bacana comigo, porque nesse finalzinho de ano eu tive na minha casa a oportunidade de recepcionar em minha casa, aqui em Teixeira de Freitas, parentes que eu não conhecia, parentes da minha esposa, né? Então eu nunca conheci eles, e a minha esposa fazia mais de 12 anos que não via eles, né? Então, assim, foi uma oportunidade ímpar de conhecer esse pessoal. E eles vieram do Rio Grande do Sul, são protestantes lá, né, da ideologia batista, e vieram em casa. E à medida que nós fomos convivendo, fomos encontrando companheiros espíritas, eles foram percebendo que nós éramos espíritas. Não fui eu que falei, ó, sou espírita. Não. Eles foram percebendo isso ao longo nos encontros que a gente encontrava com alguns amigos, algumas coisas que eu tinha que fazer. Eu tive atividades, tive reuniões pelo Conselho Regional que eu participei, e eles estavam presentes e observaram como que funcionava tudo, né? E aí depois houve a oportunidade deles questionarem nós o que é a doutrina espírita. Olha só para os senhores verem. Então a minha fala vai ser bem simples para atingir esses companheiros, tá certo? Eu tenho certeza que vai ser o suficiente para nós espíritas o que eu vou falar,
Mas a minha fala vai ser bem simples para atingir esses companheiros que estão conhecendo a doutrina espírita agora, recentemente, tá certo? E gostariam de entender o que é isso, doutrina espírita. Tem doutrina cristã, tem doutrinas várias. O que é a doutrina espírita? Tá certo, gente? Então, simples para o nosso entendimento, doutrina espírita é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso quem disse foi o Allan Kardec. Está postado isso lá na obra O que é o Espiritismo, bem no preâmbulo. Tá certo, gente? Então é uma ciência da alma. Não é uma ciência materialista que trata de física, de biologia. Isso aí tem as faculdades cotidianas nossas aí que ensinam muito bem. O Espiritismo não precisa dessa matéria dentro dele. Então, o Espiritismo ele trata da alma, da natureza, origem e destino dos espíritos. Tá certo, gente? A gente tem que deixar isso bem claro. É isso que é uma doutrina, a doutrina dos espíritos, que trata da alma, da natureza, da origem e do destino dos espíritos. Tá certo? Quando a gente vai se debruçar sobre essa matéria, nós vamos descobrir, por exemplo, que nós temos origem muito antes da existência corporal. Nessa existência corporal, esse que você está falando aqui chama Anderson Costa e tem 55 anos de idade, tá certo? Então tem um tempo que prescreve a existência do Anderson Costa, tá certo? Mas eu quero dizer para os senhores que esta alma, esse espírito que habita esse corpo que hoje chama Anderson Costa, ele tem origem muito antes disso, que já teve outros nomes, que já teve outras vidas, já teve outros corpos, corpos mais baixos, mais altos, mais escuros, mais morenos, mais claros, corpos masculinos, corpos femininos. Sim, sim, senhor. Tá certo? É isso que é o estudo da origem da alma. Tá certo? Já estive em outros países, vou dizer mais para os senhores, já estive em outros mundos. Sim, senhor. A nossa origem, ó, entender o que é ser espírita, o que é doutrina espírita, ela vai orientando essas questões que são racionais para nós, porém elas estão ocultas. À medida que você vai estudando esse corpo doutrinário, você vai se inteirando disso. Outro assunto muito interessante é o destino nosso, porque até então as doutrinas materialistas vigentes em nosso planeta, né, esse educandário ao qual nós estamos neste momento, a maioria das doutrinas vai dizer que o nosso final é o túmulo. E a doutrina dos Espíritos diz que não. O túmulo é nada mais, nada menos o depósito dos restos carnais. Essa roupa que nós usamos aqui, ó. O túmulo é para guardar essa roupa carnal, não a essência, a natureza espiritual, a alma que somos. Tá certo, gente? O nosso destino é o plano espiritual, que a gente não vai ficar vagando por aí também, não, como algumas doutrinas professam aí. Nós temos um destino. Jesus comenta isso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eis que eu vou primeiro para vos preparar lugar. Olha que fortalecedor saber que nós somos imortais. A essência, não a roupa é mortal. Ela estraga, ela desgasta, ela morre, a roupa carnal. Mas nós, a nossa natureza não é matéria, a nossa natureza não é carne, a nossa natureza é espiritual. Portanto, o nosso destino está aquém, além, né? Além do túmulo, mas está aquém também, né? Ok, gente? Além do túmulo.
Olha que fortalecedor, que consolador saber dessas coisas, né? Que nós somos imortais, somos transcendentes à matéria e que o nosso destino após essa passagem pelo plano material, o plano espiritual nos aguarda. Os elementos espirituais de nossa natureza, por afinidade, por sintonia, nossos familiares verdadeiros, tá, gente? Está lá nos esperando. É só a gente terminar essa fase que a gente vai chamar de provas e expiações, né? E pequenas missões. A gente terminou essa fase aqui, o nosso destino é o plano espiritual, o retorno à pátria espiritual, aonde pré-existe a todas as coisas. Olha que interessante, gente. Então é isso que é doutrina espírita, tá certo? É essa ciência que trata da alma, das questões espirituais. Tá certo, gente? E nós podemos dizer que a doutrina espírita, ela é de cunho filosófico. Tá certo, gente? Nós podemos dizer isso, podemos dizer isso. Essa doutrina filosófica, a dos espíritos, tá? Foi orientada por espíritos superiores, ou seja, tomou o corpo de doutrina, ou seja, então ela estava velada, certo? Ela estava velada para nós. Sempre existiu. Porque se nós admitimos que nós temos vida antes dessa vida que nós temos agora, então já existia esse corpo doutrinário que os espíritos de Atletiba já existiam muito antes desse momento agora, ou do momento que foi inicializado, que é 1857. Tá certo, gente? E como que funcionou isso? Como que foi codificada essas mensagens desses espíritos superiores para se tornar uma filosofia corrente entre nós? Pela universalidade dos ensinos dos espíritos, codificada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que passou a utilizar-se do pseudônimo Allan Kardec. Então, essa doutrina filosófica trazida por espíritos, então não é de homem. Eu já vi algumas pessoas falando, a doutrina de Kardec, está errada essa colocação. Não é doutrina de Kardec. Não é. A doutrina kardecista, está errada essa fala também. Tá certo? A doutrina é dos espíritos. Tá certo? Dos espíritos. Allan Kardec foi quem codificou, ou seja, trouxe de forma pedagógica para nós, de tal forma que hoje a gente pode se debruçar sobre as obras básicas, vocês vão entender, e a gente vai entender perfeitamente. Então, Allan Kardec codificou o que estava codificado, havia códigos na humanidade, visto como misticismo, visto por mística, tá certo, gente? Visto por superstições, visto por ficções. Isso sempre existiu na humanidade. Então, Kardec, ele pega a sua essência genial, né? Ele pega tudo isso que os espíritos estavam trazendo e que já tinham trazido na humanidade em tempos anteriores e decodifica para nós, tá certo? De forma pedagógica. Como que ele fez isso? Ele criou, no princípio, 5 obras básicas, certo? O professor francês, o Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que usa o pseudônimo de Kardec. Aí muita gente pergunta para mim, como esses companheiros do Rio Grande do Sul perguntou, mas por que ele mudou o nome dele? Ele ficou com vergonha, alguma coisa tipo assim, que é assim que as pessoas pensam. Não, não foi essa a questão. O professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, ele era um grande escritor, ele tinha várias obras literárias, pedagógicas, de matemática, de inglês, de alemão, de francês, tá certo? De física, de química, já editada no nome dele, Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Então, para que as pessoas não confundissem essas obras, as obras básicas da doutrina dos espíritos, com as obras dele, então como que ele fez? As obras dos espíritos, ele adota um codinome. Que história que é essa de codinome? Foi um espírito numa reunião mediúnica que vem e diz para ele, né, que ele tinha outro nome em outras encarnações, Allan Kardec. Então ele passou a usar esse nome, Allan Kardec, que ele, pressente de outras encarnações anteriores àquela que ele chamava Hippolyte Léon Denis Arrivaille,
Ele utiliza desse codinome para não misturar as obras do professor Hipólito Leão Denis Arrivaio com as obras da doutrina dos espíritos. Tá certo, gente? Então, esse foi o motivo da utilização desse pseudônimo Allan Kardec por parte do professor Hipólito. Ok, gente? E quais foram essas obras? Né? Essas obras que a gente vai chamar de codificação espírita, que vai nascer a primeira ali a partir de 1857 e a última em 1868. É o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e soma-se ainda às chamadas obras complementares, uma brochurinha chamada O que é o Espiritismo, eu utilizei na inicialidade para trabalhar essa matéria, né? A Revista Espírita, tá? E as obras póstumas, uma outra obra que ele vai inicializar, né? Antes dele desencarnar. Ele desencarna em 1869, ele inicializou essa obra, ele não conseguiu finalizar. 26 anos depois, amigos se reúnem e termina essa obra e edita ela em nome de Allan Kardec, Obras Póstumas. Ok, gente? Então, isso é doutrina espírita de forma simples, bacaninha. Foi assim que eu expliquei para os companheiros lá do Rio Grande do Sul, que conviveu comigo agora nesse finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, ok? E eu estou repassando para os senhores exatamente como eu disse para eles, ok? Muito bem, então nós já sabemos o que é doutrina espírita. E o que é movimento espírita? É muito comum essa palavra entre nós espírita, que gera confusão em quem não é espírita ou quem está chegando agora na casa espírita, perante a doutrina espírita. Ele vai ouvir essa palavra movimento espírita e às vezes vai causar estranheza. E nós vamos ver o que é movimento espírita então. Movimento espírita é o conjunto das atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec, colocando-a ao alcance e a serviço de toda a humanidade. As atividades que compõem o movimento espírita são realizadas por pessoas, isoladamente ou em conjunto, ou por instituições espíritas. As instituições espíritas compreendem as entidades federativas, que desenvolvem as atividades de união das instituições espíritas e a unificação do movimento espírita. As entidades especializadas, que desenvolvem atividades espíritas específicas, tais como as da assistência social e promoção social e as de divulgação doutrinária. E os pequenos grupos de estudo do espiritismo, fundamentalmente voltados para o estudo inicial da doutrina espírita. Bom, a doutrina espírita existe, é um fato, e está calcada em livros pedagógicos que eu acabei de falar para os senhores. Pronto, existe a doutrina espírita. O que é movimento espírita? São todas as ações de divulgação dessa doutrina espírita. Então a gente pode dizer que movimento espírita é um grupo de estudo, como nós temos um grupo de estudo que inicializou-se lá em Medeiros Neto. Lá não tem uma casa espírita, lá tem um grupo de estudo. Nós podemos dizer que aquele grupo de estudo é o movimento espírita da doutrina espírita? É. Ah, Anderson, e aquele grupo de estudo que tem ali na casa espírita? Também é? É, também. Tá certo, gente? É também movimento espírita. E aquelas palestras públicas que tem lá na casa espírita? É uma manifestação de movimento espírita, porque o intuito é divulgar a doutrina dos espíritos. Tá certo? Então, a divulgação de qualquer forma da doutrina é o movimento espírita. Então, nós vamos ver que casa espírita é movimento espírita? É. Todas as atividades que compõem a casa espírita, aquilo é movimento espírita? É. E aquela pessoa que lá na casa dela, ela não vai na casa espírita, mas ela na casa dela, ela resolveu ler os livros espíritas, estudar os livros espíritas, ouvir pelo YouTube as palestras espíritas. Aquilo é movimento espírita? É, de uma pessoa só, mas é movimento espírita. Por quê? Porque ela está tratando de divulgar para ela mesma aquela concepção. Embora eu discorde dessa história de para ela mesma, né? Porque nós imaginamos sozinhos, mas nós nunca estamos sozinhos, tá, gente? Nunca. Tem sempre uma nuvem de espíritos junto conosco, para vocês entenderem de vários, tá certo? Que nem eu aqui em casa, eu estou dentro de um cômodo, aparentemente sozinho, mas eu tenho certeza que espíritos estão aqui
incentivando-me a esse movimento de esclarecimento de umas coisinhas simplistas que eu estou passando para os senhores agora aqui, como nesse momento, o movimento espírita, tá certo? Então, existe movimento espírita de uma pessoa? Tem. Existem movimentos mais em conjunto, como por exemplo as casas espíritas? Tem. Tem os movimentos federativos? Tem. Tem. Por exemplo, no mundo nós temos o Conselho Internacional Espírita, para tratar de espiritismo no mundo. São várias pessoas que representam esse Conselho Internacional Espírita, tá certo? Para quê? Qual é a finalidade? Divulgar o espiritismo no mundo todo. Tá certo, gente? Para divulgar isso daí, tá certo? Existem pessoas que se reúnem fazendo o movimento espírita nacional. Tem a nossa Federação Espírita Brasileira, a nossa FEB, a sede lá em Brasília. É um movimento espírita nacional. A ideia é divulgar a doutrina dos espíritos nacionalmente, através da Federativa Espírita Brasileira, tá certo? E aí o que acontece? Nós temos 27 estados, 27 federações. Aqui na Bahia nós temos a Federação Espírita do Estado da Bahia, a nossa FEB, que é coligada com a Federação Brasileira, que por sua vez é coligada com a Federação Internacional, né, o Conselho Internacional Espírita. Tá certo, gente? Então são ligações, são unificações, tá? Então aqui no estado da Bahia, a nossa Federação Espírita do Estado da Bahia, a FEB, ela é muito ativa, muito presente no movimento espírita baiano, ok? Aí então vai existir dentro do Estado, né? Para pensar, a Federação Espírita Brasileira, sua sede, a Federação Espírita Baiana, a sua sede é lá em Salvador. Nós temos mais de 700 casas espíritas espalhadas por toda a Bahia. Pare para pensar a dificuldade que seria trabalhar movimento espírita com essas mais de 700 casas espíritas. Só com o pessoal, a direção e coordenação lá de Salvador. Seria dificílimo, gente. Seria quase impossível trabalhar 700 casas espíritas. Então, o que fez aqui dentro da Bahia com essas 700 casas espíritas? A Bahia foi dividida por regiões. Agora vocês vão entender por que o nosso é CR13. Porque a Bahia foi dividida por regiões, tá certo? Se eu não me engano, são 26 ou 27 regiões, tá certo? Então, são 27 conselhos regionais. Foi criado, então, os conselhos regionais para quê? Para ser um órgão da federação, um braço da federação na região específica. A nossa aqui é a 13, tá certo? A sede é Teixeira de Freitas, tá certo? Então, o Conselho Regional da Área 13, que é um órgão ligado à Federação Espírita do Estado da Bahia, que por sua vez é ligada à Federação Espírita Brasileira, que por sua vez é ligada ao Conselho Internacional Espírita, tá certo? Então, aqui em Teixeira de Freitas, que é a sede do Conselho Regional Espírita da Área 13, que é a que pertence a nós, né? Está coligada aqui várias cidades, partindo ali de Itamaraju para cá. Então, Itamaraju, Jucuruçu, né? Teixeira de Freitas, depois vai para lá, ali, né? Aquele lado ali, Prado, Cumuruxatiba, Caravelas, Alcobaça, e vem vindo para cá, daí Itaém, Medeiros Neto, Teixeira de Freitas, né? Aí descendo, Poço da Mata, Itabatã, Mucuri, Nova Viçosa. Então, essas são as cidades que compõem o extremo sul da Bahia, a região 13 da Federativa, tá certo? Por isso que a gente chama de Conselho Regional 13, tá certo? Então, se na federação tem uma diretiva, tem uma coordenância, ou seja, tem pessoas ligadas a elas, a departamentos, para facilitar o trâmite e a ação da divulgação da doutrina espírita, no Conselho Regional também tem uma coordenação e tem uma diretiva, tá certo? O nosso aqui da área 13, nós somos em 16 pessoas que compõem a coordenação geral, aonde existe um coordenador geral, que no atual momento sou eu, tá certo? Esse que vos fala, Anderson Costa, eu sou o coordenador regional do CR13 no presente momento, tá certo? Mas tem junto comigo 15 outras pessoas ligadas aos departamentos específicos para nos ajudar a gerenciar todo esse trabalho de movimento espírita aqui na nossa região 13, tá certo?
Aí depois vai existir os movimentos espíritas locais, municipais, que geralmente são as casas espíritas. Tem cidades que têm 2, 3, 4 casas espíritas, então monta-se a União Espírita da cidade tal. Nós não temos ainda isso em nenhuma aqui da nossa região 13, né, no CR13 nossa, nós não temos nenhuma cidade que tenha aqui, que compõe aqui a União Espírita Municipal. Não temos. Tá certo? Aqui Teixeira tem 2 casas espíritas, Mucuri tem 2 casas espíritas, né? E aí Nova Viçosa tem 2 casas espíritas, né? Porque é uma em Nova Viçosa, depois Postamato, que é o distrito, 2 casas espíritas, mas só isso. Então é fácil de tratar, fácil de ligar, tudo tranquilo, né? Tá certo? Mas é movimento espírita, as uniões municipais? É. No nosso caso aqui no CR13, são as casas espíritas que praticam o movimento espírita da doutrina espírita. Tá certo, gente? Então, nós vamos ver que movimento espírita é a ação, tá? São atividades com o objetivo de estudar e divulgar a doutrina espírita. Uma pessoa só pode fazer movimento espírita se ela se debruçar sobre as obras básicas da doutrina espírita. E isso é movimento espírita, mas de uma pessoa só, tá certo? Mas tem condições de a gente fazer movimentos muito maiores, tá certo? Nós vamos ver que algumas pessoas se destacam tanto na arte de divulgar espiritismo que extrapolam uma casa. Nós vamos ver que tem pessoas que, dentro de um grupo de estudo, começam a se destacar tanto que daqui a pouquinho as pessoas colocam ela para começar a fazer palestras na casa espírita. E ela começa a se destacar tanto que outras casas espíritas começam a chamar ela para fazer palestras em outras casas espíritas. E tem pessoas que extrapolam tanto isso que ele começa a sair para fora de estados. Aqui em Teixeira de Freitas, nós temos várias pessoas que fazem isso, tá, gente? Com louvor. Com louvor. Eu sou fã de uma turma aqui de Teixeira de Freitas que faz isso. Ele faz tanto movimento espírita que chega a extrapolar a sua casa espírita. Chega a extrapolar a sua cidade, o seu estado. Olha que bacana. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, isso é movimento espírita. Mas cada um guardando a sua especialidade. Tem pessoas que conseguem fazer movimento espírita só para ele. Tem pessoas que no grupo de estudo dele ele consegue se tornar importante. Ele já ampliou o leque. Então, ele já não é só para ele. Ele já consegue, para um grupo maior ali, estabelecer conexões, né? E aí tem outras pessoas que vai extrapolando. Tem pessoas que ganham o mundo, né? Eu costumo dizer para os senhores que eu conheci pessoalmente Haroldo Dutra lá em Belo Horizonte quando ele era um menino, franzino, simplista, era tímido. E olha hoje, né? Ganhou o mundo, cara. Né? Eu fico assim feliz de ter conhecido esse companheiro, né? Então, isso é movimento espírita? É movimento espírita, tá certo? Dentro do movimento espírita, eu falei para os senhores, tem o centro espírita, né? O centro espírita, o que é isso? O que é a casa espírita? Uma escola de formação espiritual e moral que deve ser desempenhada papel relevante na divulgação do espiritismo e no entendimento e no atendimento a todos que nele buscam orientação e amparo. Para atender às suas finalidades, o centro espírita deve. Aqui são coisas básicas, tá, gente? Eu estou dizendo o que exatamente eu expliquei para os companheiros lá do Rio Grande do Sul, para os senhores. Eu estou só estendendo a conversa, ok? Ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Isso que é uma casa espírita. Tem que ter essa base aí. Já pensou você chegar numa casa espírita? Eu conheço casa espírita que não tem estudo espírita. Tem estudo de outras coisas, mas estudo espírita não tem. Eu cheguei lá e perguntei, tem estudo do espírito? Não, não tem. Tem estudo do Evangelho? Não, não tem. Aí tem o quê? Aí deram uma relação de outras coisas que não condizia com a doutrina espírita. Eu conheço casa espírita assim. Por isso que eu estou dizendo aqui, o centro espírita deve, porque tem centro espírita que não tem essas conexões com a doutrina espírita. Tem conexão com qualquer outra coisa, menos casa espírita, menos que a doutrina espírita. Então a essência é a doutrina espírita. Se é para se chamar casa espírita, centro espírita, tem que desenvolver ali as bases da doutrina espírita. Parece lógico, não parece? Mas a gente tem que estar falando isso de vez em quando, porque tem uma tendência de alguns companheiros, né, colocarem a sua personalidade
na gestão de uma casa espírita e querer mudar coisas, entendeu? Então é importante a gente estar falando. O centro espírita deve ser núcleo de estudo da doutrina espírita, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Essa é a deve ser desse jeito, tá certo? Ser compreendido como uma casa de grande família, onde as crianças, os jovens, os adultos e os mais idosos tenham oportunidade de conviver, estudar e trabalhar. Então, ser um hóspice, uma família, uma casa de convivência primeiro, tá, gente? De estudo na sequência e de trabalho, onde vai ensinar a servir, ok? Proporcionar aos seus frequentadores oportunidade de exercitarem o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em seus trabalhos, tais como os de estudo, de orientação, de assistência espiritual e de assistência social. Certo, gente? Então, essas são as bases de uma casa espírita, que comece a provocar em todos aqueles que frequentam movimento espírita, ou seja, um movimento de divulgar, de conhecer, de estudar e de viver o que a doutrina espírita preconiza nos seus âmbitos pedagógicos. Tá certo, gente? Então era essa a nossa colocação simplista para esse domingo. Espero de alguma forma ter sido útil. Eu já vou pedindo desculpas aqui para os senhores, que a minha esposa fez um sinalzinho ali, que eu esqueci de fazer a prece inicial, tá certo? Mas eu espero que os nossos corações tenham se afinizado e a prece tenha sido natural, por afinidade, por amorosidade a todos nós que estamos ligados aí por essa plataforma do YouTube, tá certo? Mas de finalzinho, eu vou agradecer a direção da Casa Espírita Nosso Lar, né, o Centro Espírita Nosso Lar daqui de Teixeira de Freitas, pela confiança que depositaram em mim em trazer essa matéria, tá certo? Quero agradecer aos senhores a paciência e a atenção que tiveram comigo nesses momentos e vamos orar, né? Agradecendo a Deus pela vida, a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede no seu educandário, o planeta Terra, a espiritualidade superior da vida que não desiste de nós, está sempre nos incentivando a conhecer melhor nós mesmos e as leis divinas para que as nossas atitudes em palavra, em pensamentos, em palavras e ações sejam condizentes com o homem de bem, que se espera que flua em cada um de nós, hoje e sempre, permitindo que as potencialidades da alma, entre elas a fraternidade, estabeleça-se como um mecanismo de união de todos nós, seres humanos, filhos de Deus, todos nós, aonde as dificuldades de um serão as dificuldades de todos. E na pequenez de um, mas na união através da fraternidade, nós vamos conseguir auxiliar a todos e nos resolvermos nas questões mais urgentes de nossas necessidades. Permita, Senhor Jesus, que esse momento seja importante para cada um de nós que estamos vinculados a essa plataforma digital. Permita que o seu amor nos torne mais amorosos, mais fraternais e mais irmãos uns dos outros daqui para frente. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, satisfação e até uma próxima oportunidade, se Deus, Jesus e a espiritualidade superior da vida nos permitir. Assim seja.